Vamos falar do clássico majestoso. O Corinthians acabou vencendo por 3-1. Fez um ótimo primeiro tempo, hein? Que o São Paulo praticamente não entrou em campo. São Paulo no primeiro tempo me lembrou aquele São Paulo antes de conseguir a primeira vitória na Arena, quando sempre jogava de fralda em Itaquera. Parecia esse de São Paulo ontem jogando. Mesmo com todos os desfalques e tal, a questão era de postura, né? O São Paulo não passou do meio campo no primeiro tempo. Não passou do meio campo. E, portanto, o Corinthians martelou, deu alguns chutes bons e tal, mas aí o Ferreirinha resolveu ajudar o Corinthians e fez um pênalti absolutamente infantil no Breno Bidon, né? E aí o Corinthians, com o Yuri Alberto, abriu o placar por 1-0. No segundo tempo, o Crespo mudou, o Tapia entrou no lugar do Patrick Lanza, o Ferreirinha foi para a lateral, o São Paulo empatou, igualou as coisas, mas aí, rapaz, um tal de Memphis Depay entrou em campo, né? Segundo o Sgrilles, indiferente para a torcida que aplaudiu efusivamente a saída de Guinegão, né? Mas o homem entrou e aos 40 minutos, quando o jogo estava equilibrado, né, num lance de quem sabe jogar futebol, deu uma caneta no Sabino, que deve estar sonhando, tendo pesadelos com o Memphis até agora, e depois, com categoria, fez o segundo gol do Corinthians. E a partir daí, acabou o jogo, o Corinthians fez o terceiro, poderia ter feito até o quarto, né? O São Paulo se descontrolou completamente. Ô, Sgrilles, foi uma vitória importante porque o Corinthians agora se igualou ao São Paulo, continua vivo, porque o Corinthians tem duas frentes, né? A gente estava conversando ontem na transmissão. Ele está com 45, se por um acaso não conseguir chegar na final da Copa do Brasil, que é uma via direta para a Libertadores, ele ainda pode tentar brigar por um G8, porque se Cruzeiro e Fluminense fizerem a final, ou se o Cruzeiro ou o Fluminense vencerem a Copa do Brasil, abre-se o G8. Então o Corinthians ainda pode brigar ali, porque está junto com São Paulo e Bragantino com 45 pontos. Então foi um resultado, uma vitória importante para o Corinthians também nesse sentido, né? Isso, e até também o torcedor saiu satisfeito, não só pelo resultado e pela queda do tabu, aliás, são dois tabus que você vai citar já já, também pela intensidade do primeiro tempo, porque é um time que adiantou a marcação, ontem não teve o Rodrigo Garro, teve uma ótima atuação e, na minha opinião, o melhor jogador em campo foi o Breno Bidon, pelo que ele entregou ontem, armando as jogadas, ajudando nessa primeira linha de marcação, foi muito bem o Breno Bidon ontem, e nessa saída de bola ineficaz do São Paulo, com o Corinthians adiantando a marcação, já roubava a bola e ficava muito próximo do gol, então criou oportunidades com o Matheus Bidu, e aí com essa infantilidade do lance do Ferreirinha, e foi muito bem o Breno Bidon, vendo que o Ferreirinha tomou distância para pegar o impulso, ele dá um passo pro lado, coloca, ajeita o corpo, porque ele sabe que ele vai levar a pancada, e a pancada veio, e foi ali de frente para assistente número 2, que chama a atenção do árbitro, do Anderson Daronco, que aí já vem o Fazecas, o Marco Aurélio Fazecas, que era o árbitro de vídeo, e já chama prontamente o Anderson Daronco, que confirma o pênalti. E é claro que fica ali, depois de 2 pênaltis perdidos do Yuri Alberto, inclusive um de cavada, o que o Yuri Alberto vai fazer? Ele teve coragem para pegar a bola, ir lá e bateu com seriedade. Quando ele chegou perto da bola, ele já gira o corpo, desloca o Rafael e faz 1-0. Poderia o Corinthians ter ampliado no primeiro tempo e, como você disse, com as mexidas já no intervalo da partida, com a saída do Patrick Lanza, que esse aí era um corredor, o garoto tava de fralda ontem mais uma vez, foi mal ontem o Patrick Lanza, aí entra o Tapia, muda o panorama da equipe, com o Ferreirinha incomodando pelo lado esquerdo, faz o gol em mais uma falha de marcação, e aí volta o principal erro do Corinthians nos últimos jogos. Faz um primeiro tempo até com intensidade, com marcação, mas só que depois acaba cansando e pregando no intervalo. Aí com 1-1, o Dorival mexe na equipe, o Memphis entra bem, o Vitinho entra bem, e aí o Corinthians faz os 2 gols e encaminha um resultado muito importante. E o próximo jogo, que é contra o Cruzeiro, também vai formar esse seu pensamento, viu, Lima? Porque se vence o Cruzeiro e diminui um pouco a distância para o G7 ou para um G8, ele se posiciona muito bem nas duas frentes, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro. Então, esse jogo lá no Magalhães Pinto, domingo, 20 horas mais 30 minutos lá no Mineirão, contra a equipe do Cruzeiro, uma vitória vai posicionar estrategicamente a equipe do Corinthians. Quero aqui, antes de falar de Memphis Depay, eu achei que a
a postura do time com o Guinegão ontem no jogo foi muito importante. Porque no primeiro tempo, nessa intensidade de marcação, o garoto estava ajudando o plano de marcação, ele estava até voltando um pouco mais atrás para dar combate no meio-campo, ajudando até alguns jogadores, os volantes ali, o José Martínez, e ele dava lançamentos. É o cara que vinha e os jogadores de meio-campo procuravam o Guinegão para dar aquele último passe para o Yuri Alberto ou até para a movimentação do Mateuzinho do lado direito. E ele não gostou de ser substituído ontem. Mas saiu aplaudido, ali, né? É bom, aí a minha segunda parte, vamos lá. Vamos lá, porque eu trabalho com fatos. O chat tá falando. Eu trabalho com fatos, eu não trabalho com achismo. Então vamos lá que a galera tá aqui, ó. Vamos lá. Tem gente que fala que é pros dois. Eu tô falando que fala que é pros dois. Ele preparou ali, bicho. É, rapaz, vamos lá. Ele tá vendo que tem um monte falando que tava no estádio falando que foi pro Memphis, agora ele tá pulando. Ele tá pulando. O chat tá falando. Ele ficou até confundido. Vamos lá, vamos lá. Os aplausos foram para os dois. O JL Inácio estava lá e foi para o Gui. O Dailton Júnior estava lá na Sul e não aplaudiram muito, mas foi para o Gui. As palmas foram para o Gui, Eduardo Nagy. Jesus. Vamos lá, tem um que fala que foram para os dois, só que mais para o Gui. O mais engraçado do Sgrillis é assim, ele não consegue pegar o ponto de vista dele e defender. Ele sempre tem que trazer alguma coisa. Vem aqui, deixa eu ver o chat. Sou motorista de aplicativo e perguntei para o cara que foi para o jogo. Os aplausos foram para o Gui. Concordo com o Sgrillis. Pura e simplesmente, Rafael Sgrillis eu trabalho com não fatos. consegue sustentar o que ele fala. Eu trabalho com fatos. 90% do chat tá comigo. Lembra quando nós fizemos a pergunta sobre o Memphis? Também foi uma vitória esmagadora. Contra narrativas de fake news, o povo tá comigo. Vamos lá. Agora para falar um pouquinho do jogo, Marcelo Lima, porque assim, às vezes é melhor ser surdo do que ouvir certas coisas, né? Mas vamos lá. Na verdade, assim, o primeiro tempo foi todo do Corinthians, tá? Foi um primeiro tempo, acho que muito bem executado. O plano de jogo do Dorival, ele funcionou. Ele soube também se aproveitar das deficiências do adversário, porque daqui a pouco a gente vai falar, o São Paulo teve muitas dificuldades para escalar o time também, mas o Corinthians não tem nada a ver com isso, né? Tem que ver a fraqueza adversária e tem que se aproveitar dessa situação. Teve o domínio dos 45 minutos, inclusive eu discordei do Crespo no ar, ali na transmissão, né? Quando ele disse que o primeiro tempo foi equilibrado não sei onde. Ele falou isso? Ele falou que pra ele foi equilibrado o primeiro tempo e que o pênalti foi o diferencial, né? Pra mim não. Pra mim, primeiro que o São Paulo não deu um chute no gol, e isso mérito também do Corinthians, né? Que soube se defender muito bem no primeiro tempo, e também o Corinthians, ele demonstrou uma intensidade muito grande, né? Não criou um caminhão de gols, mas fez o suficiente, pelo menos, para sair ganhando a primeira etapa. Aí no segundo tempo, o que acontece? O lado do São Paulo, ele faz uma mudança, o time do São Paulo ganha um pouquinho mais de profundidade e o Corinthians começa a ter muitas dificuldades, tá? O São Paulo não só empata o jogo, como em alguns momentos parecia que viraria o jogo. Logo em seguida, né? Logo em seguida. E aí o Dorival Júnior, ele vai lá e começa a promover mudanças. E quem quiser, pega a transmissão. Cadê o De Paulo? Ele tá entrando aí ou não tá? Por enquanto ele tá esnobando o programa. Ele tá falando aqui, estou me preparando, mas você passando então, blush na testa. Você já imaginou a quantidade de massa corrida que ele tem que passar na testa pra maquiagem? É difícil. Aí o De Paulo e o Sgrillis, eles cornetando cada substituição do Dorival Júnior. O Dorival, deixa eu até pegar a substituição. Hoje tinha que ter o confira comigo. Ali, ó, o De Paulo já ele vai se defender ali, ó. Olha lá ele, apareceu. Ô, Dedê, já votei em você 15 vezes hoje. 15 vezes eu já votei em você. Cara de pau. Ele não tá ouvindo. Aí, ó. Aí o que acontece? Coloca o Memphis, tira o Guinegão. Não, que o Dorival é isso, o Dorival é aquilo, não sei o quê. Coloca o Vitinho, tira o André Caí. Não, que o Dorival é isso, que o Dorival é aquilo. Tira o José Martínez. Foi tão lamentada a saída do Martínez que não faz nada, nenhum jogo. E coloca o André Luiz, que entrou muito bem. Não, que esse técnico é isso, que ele técnico... Moral da história. O Corinthians, que tava num segundo tempo péssimo, começa a inverter toda a situação, começa a ter o controle de jogo, começa a ter o domínio das ações, vai lá, consegue, com o que o próprio Crespo disse, um jogador de hierarquia. Eu acho que o Crespo, Lima, falei ontem, eu acho que ele manja um pouquinho da função ali do Memphis Depay. E ele fala que um dos méritos do Corinthians foi justamente ter um jogador como o Memphis Depay. Aí o Memphis vai lá, faz o segundo, depois faz o terceiro, o São Paulo desmonta completamente e o Corinthians, com propriedade,
com as boas mudanças do Dorival Júnior, para quem assistiu o jogo, e também com a boa atuação do Memphis Depay, que entrou bem, do próprio Vitinho também, que entrou bem, o Corinthians foi lá e merecidamente conquistou a primeira vitória diante do São Paulo na temporada, Lima.